Fala pessoal, quem fala é o Ives e você está no canal Artigo Tech para mais um vídeo na prática. Hoje o nosso vídeo vai te mostrar, te ensinar como fazer acesso a dados utilizando C# com ADONET. Esse vídeo é a primeira parte de uma série de 3 vídeos aqui no canal, onde a gente vai ensinar como fazer acesso a dados utilizando C#, né, e através de 3 formas diferentes. A forma de hoje é usando C# com ADONET, que é uma forma mais clássica aí de se fazer acesso a dados no C#, é bastante utilizada. E para exemplificar esse acesso a dados, a gente vai usar uma aplicação console, criar uma aplicação console .NET Framework, para a gente poder fazer o nosso cenário aqui de gerenciamento de tarefas. Então vamos lá, sem mais enrolação. Bom, o nome da nossa aplicação vai se chamar Artigo Tech Gestor Tarefas .app, que é a solution nesse app. Criando nosso projeto, pessoal. Maravilha. Eu vou começar, pessoal, com o principal do nosso vídeo. Aqui a gente está usando um console, e vai ter vários efeitos de navegação na aplicação, onde não vai ser o foco de eu explicar esses pontos aí. O ponto principal é de fato o acesso a dados. Então, para isso, a gente vai usar um design muito utilizado quando a gente fala em acesso a dados, que é o design de DAO, né? O objetivo é separar as regras de negócio do acesso a dados. Então, a gente cria uma camada para separar o acesso a dados, a exclusiva naquele lugar, e a regra de negócio separada do acesso à base de dados. Para a nossa aplicação, como é um exemplo simples, eu vou apenas fazer a separação utilizando pastas. Mas, se você quiser, você pode criar uma camada de domínio, uma camada de data, um projeto aí do tipo library para fazer essas camadas separadas. No nosso caso aqui, a gente vai criar apenas as pastinhas mesmo para separar as nossas camadas. Para começar, eu vou criar aqui a pasta de Data Access. Nessa Data Access vai ter a nossa conexão com o banco de dados, que eu não falei ainda, mas o nosso banco de dados vai ser um SQLite, que é um banco, podemos dizer, que você carrega no pendrive, é bastante utilizado aí para coisas menores. Então vamos lá aqui, após criar nossa pastinha de data, eu já vou adicionar a nossa primeira classe, vai se chamar, deixa eu só alterar aqui, não vai chamar database aqui a pasta, vai chamar Data Access, beleza? Aqui nós vamos ter todos os nossos acessos à nossa base de dados. E aqui nós vamos criar a primeira classe nossa, chamada database. Ok. Nessa database, ela vai ter inicialmente a nossa string de conexão. Vamos criar a nossa string de conexão. Private, const, string, connection string. Vamos criar aqui a nossa conexão. Aqui eu vou pegar o caminho onde vai ficar a nossa base de dados, vai ficar aqui dentro do nosso projeto. Eu vou pegar aqui, vou entrar aqui na pasta, e aqui na raiz do nosso projeto eu vou criar uma pasta chamada database, onde nesse database vai ter o nosso banco de dados. Então aqui eu vou vir aqui, novo, posso vir aqui, por exemplo, no arquivo txt e vou colocar gestor tarefas, e eu vou mudar a extensão aqui para .db. Legal, gestor tarefas.db. É muito simples trabalhar com SQLite. Eu criei esse arquivo, é a nossa base, e agora eu vou primeiro de tudo instalar o nosso using, o nosso pacote aqui do Nugget, que a gente vai utilizar para poder trabalhar com o SQLite. Ele se chama SQLite. Vou colocar aqui system.data.sqlite. Legal, esse daqui. Então eu vou instalar ele. Ok, foi instalado. Maravilha, então deixa eu fechar aqui. Aí aqui, dentro do nosso
da nossa classe database, eu vou criar aqui um método estático chamado SQLite, que retorna para mim uma SQLite Connection. O nome do método vai ser getConnection. Vai retornar para a gente a nossa conexão à base de dados. Ok? E aqui eu vou criar um método aqui, então até para adiantar o nosso tempo, para não ficar muito longo, pessoal, vou criar aqui na minha colinha, vou colar aqui essa primeira query SQL de acesso, né, de interação com uma base de dados. Então aqui eu criei esse método chamado criar tabela tarefas. Qual que é a ideia? A ideia é que a nossa aplicação, ao executar, faça essa verificação através do SQL. Aqui você vê que é um create table com if not exists, ou seja, se porventura não tenha sido criado ainda a tabela tarefas dentro da nossa base de dados, a gente vai colocar aqui a string de conexão, ele vai criar essa tabela para a gente, com ID, com nome, descrição e data criação, ok? Então, agora, para terminar essa classe aqui, só falta a gente colocar a nossa string de conexão. Como que a gente pega a nossa string de conexão? Vem aqui, entra aqui na nossa aplicação, ó, esse é o caminho, certo? Então vem aqui, vou copiar isso aqui, eu vou colar aqui, maravilha, tá aqui o caminho, é um caminho local, aí você vai colocar o seu, obviamente, para poder funcionar, senão você não vai funcionar, né? Então vamos lá, aqui, barra gestor tarefas.db, tá aqui a nossa base lá, bonitinho, maravilha. Então o nosso database, né, nosso database já está criado. Agora eu vou criar o nosso primeiro DAO. Para isso, eu vou adicionar uma nova pasta aqui, vai ficar separadinho. Essa pasta vai se chamar Interface. Sempre melhor a gente trabalhar com interface do que o objeto concreto direto. E vou criar então uma interface chamada tarefa DAO. E tarefa DAO vai ser o nome da nossa interface aqui. Nessa interface vai ter os nossos métodos de acesso a dados, né, a nossa base de dados. Então, vou pegar e vou copiar da minha colinha para ser mais rápido. Ó, nós vamos ter então adicionar tarefa, obter tarefas, atualizar tarefa, deletar tarefa. Tudo relacionado à nossa entidade, né, a nossa representação da tabela tarefas. Né? Então, por isso está aqui e tarefa DAO. Aqui ele está reclamando de uma entidade, de um modelo que ainda não existe. É o nosso modelo da nossa tabela. Então, para isso, vou vir aqui, criar outra pastinha aqui chamada Models. Dentro dessa pasta Models, vai ter a nossa tarefa. Tarefa, ok. Da mesma forma, pessoal, eu vou pegar aqui a minha cola, eu vou copiar aqui as nossas propriedades que representam a nossa tabela tarefas. Então tá aqui, ID, nome, descrição e data criação. Então esse é um model, a entidade que representa a nossa tabela. Lá na base de dados do SQL, que a gente está criando aqui, ó, logo, esse método aqui vai ser chamado logo no início da nossa entidade. Né? Esse método aqui vai ser chamado logo no início da execução da nossa aplicação. Então, ok, criado aqui a interface. Agora eu vou vir aqui no Data Access e vou criar o nosso DAO aqui, que vai implementar essa interface. Vai chamar tarefa DAO. Vou colocar como público. Aqui vou abstrair aqui a nossa interface. Então, e tarefa DAO. Ele está reclamando porque não foi implementada pelos métodos que a gente criou na interface. Então, outro ponto, implementar a interface. Ok. Por questão de toque, eu vou organizar aqui, ó. Deixar o adicionar tarefa, obter tarefas, dessa forma, atualizar tarefas. Por último, deletar tarefas. Então, para começar aqui, na implementação do nosso adicionar tarefa. Para começo de conversa, tirando a parte da listagem aqui, que retorna uma lista de tarefas, tanto atualizar como tirando o deletar, né, aliás, e o obter tarefa, o atualizar e o adicionar tarefa recebe uma tarefa aqui
onde a gente vai passar ali as informações da tarefa que vai ser cadastrada. Então, para começo de conversa aqui na implementação, esse nosso adicionar, tem um using aqui para estabelecer conexão para nossa base de dados, var connection igual a database ponto get connection. Lembra o nosso método lá que a gente criou dentro da nossa classe database? Aqui, ó. Então, maravilha. Eu vou abrir chaves connection.open. Você vai ver como é tranquilo fazer acesso a dados usando o Adonet com C#. Ó, insert into. Aqui, para você que já tem um conhecimento prévio de SQL, estou fazendo uma query SQL. Então, o SQL ele tem comandos específicos para você adicionar um novo elemento dentro de uma tabela, para você atualizar, para você listar. Um insert into é quando você quer adicionar um novo elemento na tabela. Então, insert into tarefas, ou seja, na minha tabela tarefas, eu vou adicionar o nome, eu vou adicionar, né, no caso, uma nova tarefa, e essa nova tarefa tem nome e descrição com os values, né, com qual valores. Então, vou botar aqui, arroba nome, arroba descrição, aqui, contraponto, criar outro using aqui para fazer o SQLite command. Então, var command new SQLite command SQL connection. Okay, então, para mim executar um comando, eu preciso ter uma conexão, por isso que eu estou passando ela ali. E aqui eu vou adicionar os meus parâmetros. cmd.parameters.addWithValue. Aí aqui, para o parâmetro nome, que eu adicionei lá com arroba nome aqui em cima da linha 17, eu vou colocar qual valor? O tarefa.nome, que vai ser passado nessa chamada desse método. cmd.parameters.addWithValue. E aqui, descrição, arroba descrição. Vai chamar tarefa.descrição. Ok? Por último, cmd.executeNoQuery. Esse camaradinho aqui vai ser responsável por fazer a execução da nossa query que a gente criou aqui na linha 17. Okay? E aqui a gente adicionou os valores que a gente quer para cada parâmetro que a gente colocou aqui. Então, esse é um valor que a gente vai passar, né, no parâmetro principal, no parâmetro desse método, né, tarefa. Então, tarefa.nome, tarefa, descrição, é eles que vão entrar aqui, ok? Beleza. Então, adicionar a tarefa, já está aqui criado. Os outros métodos, eu vou usar a minha cola para criá-los e ser mais rápido, não ficar um vídeo muito cansativo, pessoal. Então, vou copiar aqui, vou colar aqui. Então, aqui, ó, obter tarefas. Então, obter tarefas é basicamente o que? Eu preciso retornar uma lista de tarefas. Da mesma forma que eu crio uma conexão, estabeleço uma conexão, connection.open. Quando eu uso o using, quando eu saio daqui, eu não preciso obrigatoriamente, poderia fazer, mas eu não preciso obrigatoriamente fazer um connect close. Por isso que eu uso o using, né, a cláusula using. Que é quando eu saio dela, ela automaticamente fecha a minha conexão. Então, connect.open, e faço um select.from tarefas. Da mesma forma que eu expliquei aqui, quem já conhece de SQL sabe do que eu estou falando. Cada ação no SQL tem um comando diferente. Então, quando eu quero fazer uma listagem, eu uso o comando select. Select asterisco significa que eu quero pegar todas as colunas da tabela tarefas. No caso aqui, todas as colunas da tabela tarefas. Em seguida, faço aqui um novo using para pegar, para criar um SQLite command, passando o SQL que eu criei aqui em cima e a minha conexão. Aqui novamente um novo using para quê? Para fazer a minha leitura, percorrer, interagir com as linhas de retorno do meu select, da tabela tarefa, né? E para isso eu uso o método executeRead. Então ele traz aqui para mim todas as linhas. E o ponto read faz essa leitura, né? essa interação nas linhas do retorno do meu select. Então, enquanto houver linhas, é isso que eu estou dizendo aqui nesse IO. Enquanto houver linhas, eu estou percorrendo aqui o meu laço para preencher o meu objeto, criando um novo objeto tarefa, adicionando na minha lista, e no final das contas eu retorno a minha lista tarefas com todas as tarefas cadastradas na base, ok? Agora, aqui no método atualizado, da mesma forma eu vou vir aqui, minha
bolinha, vou colar aqui. Aqui é o mesmo jeito, pessoal. Estabeleço uma conexão, abro a conexão, uso o update para poder fazer aqui na tabela tarefas, para poder setar a atualização de nome e descrição. Crio aqui o parâmetro, crio dois parâmetros, um chamado nome, outro, aliás, 3 parâmetros, um chamado nome, outro descrição e por último o ID. Para quê? Para poder atualizar o nome, a descrição e por que eu coloco o ID aqui? Aí entra uma nova cláusula, né, no SQL, um novo comando no SQL, que é a cláusula where. Qual é o objetivo? O objetivo é que eu atualize uma tarefa específica. Por isso que eu estou usando o where aqui, para filtrar, fazer um filtro. Eu quero atualizar a tarefa com o ID tal. Senão, você já ouviu aquele velho meme da programação? O update sem where? Ou seja, não queira viver a experiência de fazer um update sem usar o where, né? A menos que você queira ter sérios problemas e uma séria dor de cabeça. Então aqui eu uso ela para poder atualizar apenas aquela tarefa, porque se eu não usar eu vou atualizar todas as minhas tarefas cadastradas. No método de deleção, vou criar aqui um método onde vou estabelecer a conexão do mesmo jeito, pessoal. É bem repetitivo essa parte. Estabelecer a conexão, aqui muda de novo o comando, obviamente, né, que é um delete. Então vou deletar, delete from tarefas para where, usando o filtro de novo, ele ID. Senão eu vou correr o risco de deletar, se eu não usar o where aqui, todas as minhas tarefas. Então não faça isso, vai dar problema. Eu vou criar aqui também, pessoal, um outro método, né? Um método que eu acabei esquecendo de fazer no início, que é o obter tarefa por ID. Obter tarefa por ID. Se obter tarefa por ID, deixa eu colocar ele também aqui na minha interface. Vou adicionar ele aqui também. Listagem de tarefas. E aqui, meu obter tarefa por ID. Tarefa por ID. Esse camarada vai retornar para mim uma tarefa. Então, obter tarefa por ID. Aqui. Qual a diferença do listagem de tarefas e o obter tarefa? Enquanto o listagem, como o nome já está dizendo, né, vai retornar uma lista de tarefas, ou seja, vai pegar todas as tarefas da tabela tarefas e vai retornar para mim. Esse camarada só vai retornar uma tarefa específica. Por isso eu passo o ID e por isso eu uso o where aqui, o filtro, para poder pegar apenas uma tarefa em específico. Ok? Então é isso. Agora eu vou aqui no nosso program. Para quem nunca criou uma aplicação console, o program é como se fosse o nosso HTML, né? O nosso front-end. Então aqui eu vou fazer um front-end que vai chamar a DAO tarefa, né? Vai chamar aqui o meu DAO que eu criei. Nesse front-end eu poderia criar uma service para aplicar várias regras de negócio, e você percebe que a interação com a base de dados ela está totalmente separada. Aqui, ó, no meu DAO, independente de qualquer regra de negócio que eu possa implementar, tanto aqui direto no program, como criar uma pastinha service e fazer as minhas regras, independente disso, de qual for a regra, a minha tarefa DAO não precisa saber das regras, ela só é literalmente acesso a dados. Então, nem as minhas regras precisam saber o que está implementado na tarefa DAO, e nem a minha tarefa DAO vai precisar saber as regras que estão implementadas por volta do adicionar tarefa, por exemplo, né? Então é isso. Aqui, eu vou chamar de... vou mudar de interno para público aqui, ok? E aqui no nosso start void main, que é o nosso método inicializador de qualquer aplicação console, aqui eu vou inicialmente colocar lá a nossa chamada para o criar tabelas tarefas. Lembra que eu falei que aqui eu crio a minha tabela tarefas, caso ela não exista. Criar a tabela se não existir. Okay? Então se ela não existir, ela cria. Se ela já existir, ela não vai ser criada novamente. Agora aqui, para agilizar, eu vou copiar aqui e vou preencher isso aqui. Como eu falei no início do vídeo, eu não vou dar muita atenção aqui para o front-end, né, para a navegação do console. Isso você pode olhar com calma, o código vai estar disponível no GitHub, no link abaixo aí. Então você pode olhar com calma e ver certinho lá o nosso front-end aqui no console. E ficou bem bacaninha, modéstia à parte falando, ficou legal aqui o nosso front-end. Então, eu vou primeiro ter um mostrar menu principal aqui. Para isso, deixa eu já sair aqui do método void main, copiar aqui o mostrar menu principal, esse método. Vai ter também o mostrar menu de tarefas.
E se caso vocês quiserem, coloca aí navegação no console, que eu faço um vídeo exclusivamente para explicar a melhor forma de navegação no console, formas que você pode fazer para fazer o seu front-end aí no console e fazer uma navegação bacana usando um console application. Agora, eu vou criar aqui esse método principal chamado gerenciar tarefas, e também tem a ver com navegação. Só que dentro dele você vai perceber que a gente tem um switch case de opções. Primeira opção, adicionar tarefa. Segunda opção, listar tarefa. Terceira opção, atualizar tarefa. Quarta opção, deletar tarefa. Quinta opção, eu simplesmente limpo ali o console. E a sexta opção, eu fecho a aplicação. A quinta opção é o sair, se eu não estou enganado. Deixa eu ver. E no mostrar o menu de tarefa, a gente consegue ver. Aliás, é o voltar ao menu principal. Então, volta ao menu principal. Ok? Agora, eu vou mostrar para vocês a implementação que de fato interessa nessa videoaula, que é as chamadas ao nosso DAO. O DAO de adicionar tarefa, o DAO de listar, o de atualizar, o de deletar. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou colocar eles aqui. Ok. Maravilha. Então, adicionados os nossos métodos que de fato vão fazer a integração, né, com o nosso DAO, eu vou passar aqui para vocês o que a gente faz em cada um. Primeiro, esse adicionar tarefa. Isso aqui, mais uma vez, tem a ver com front-end, console, então eu não vou explicar tanto. Aqui, por exemplo, ó, aqui eu imprimo na tela essa mensagem. Nome da tarefa ou V para voltar. É como se fosse um placeholder no HTML, como se fosse não, né? Basicamente uma label. É uma label no HTML, né? Então, aqui eu coloco o nome da tarefa ou V para voltar. E aqui, esse console readline, ele fica aguardando que o usuário digite, é o nosso input. Pegando a linguagem do HTML, é o nosso input. Ele fica aguardando se digitar alguma coisa, e aí, com base nisso, ele faz uma ação. Primeiro ele valida. É igual a V? É igual a V, ele dá um return e volta para o menu de tarefa. Se não for igual a V, ele perde o próximo campo, que é a descrição. Aqui embaixo, ele cria o objeto de descrição. Aqui a gente chama o nosso DAO. Então você vai perceber que todos os nossos métodos recebem aqui um DAO. Um DAO aonde a gente instancia esse DAO aqui, ó. Tarefa DAO igual a new tarefa DAO. Então a gente instancia esse DAO aqui. DAO.adicionar tarefa e passa a nossa tarefa, o nosso modelo aqui, nossa entidade de tarefa, com nome e descrição. Ok? Então tá aqui. Por que a gente não passa também a data, né, de criação? Porque a data de criação, se você olhar bem aqui no momento que ele cria a nossa tabela, ela por default recebe um current timestamp. O que significa isso? Ela recebe a data corrente, né, e aqui ela vai pegar no formato UTC. Mas se você reparar lá no nosso método de select, eu faço uma conversão para o horário local onde a aplicação está sendo executada. Isso também é bem legal para você perceber com mais calma aí, olhando linha a linha o código, ok? Adicionar tarefa. Se a tarefa for adicionada com sucesso, ele vai exibir essa mensagem. Tarefa adicionada com sucesso. E coloca uma nova linha e volta para o menu de tarefas. As demais são basicamente a mesma coisa. Que a gente tem obter tarefas, ele valida, né? Se o tarefas é igual a 0, se for igual a 0, significa que não tem nenhuma tarefa cadastrada. Então ele bota aqui, nenhuma tarefa encontrada. Se não, ele percorre um for each, lendo todas as tarefas. Do mesmo jeito, volta para o menu tarefa. Atualizar tarefa. Ok, atualizar tarefa. Tem um novo DAO aqui. E aqui tem uma coisa diferente, que é o quê? O ID. Então a gente tem esse ler ID tarefa. O que ele faz? Apenas recebe aqui no console uma entrada, um número. E aí com esse número, que é o número da tarefa, a gente faz uma validação. Primeiro, se for igual a -1, a gente retorna. Isso significa que o usuário simplesmente clicou ali, mas quis voltar. É o que eu estou fazendo aqui. Ó. Foi igual a V, né? Significa que ele quer voltar, eu retorno -1. E dentro do nosso método de atualizar, ele tem essa regra. Se for diferente de -1, ele vem aqui. Obter tarefa por ID. Tarefa é igual a nulo? Foi igual a nulo, tarefa com ID não encontrado. Se não, aí ele começa. Preenche o novo nome, preenche a nova descrição. E aí eu faço as validações para não deixar ele nulo. Então, faço a validação bonitinho, nulo em branco. E aqui eu, então, mando o meu tarefa existente para atualizar a tarefa. E ele fala, tarefa atualizada com sucesso. Okay? Então, ele já atualiza aqui a nossa tarefa. Da mesma forma, é o deletar. O deletar recebe uma ID para poder utilizar aqui. Aqui eu tenho uma coisa bem legal do console, né? Como eu falei, estou explicando, né? Não vou explicar tanto nesse vídeo, mas eu coloco uma mensagem. Tem certeza que deseja alterar a tarefa? SON.
Então a pessoa vai digitar S ou N. Se ela digitar S, significa que ela quer alterar. Então eu vou e sigo. Se digitar N, a operação é cancelada e é exibido na tela. No mais, pessoal, é isso daí. Então eu vou executar aqui para a gente ver tudo isso funcionando. Ó, ele deu um erro aqui da nossa conexão de banco de dados. E tá faltando aqui, pessoal, tá faltando o nosso data source. Data source igual, agora sim, agora vai funcionar. Por quê? Porque se eu não tiver esse data source, e ele não entende que é um formato de uma conexão de string, né, de uma connection string. Por isso tem que ter o data source e o caminho da conexão. Então, vou chamar de novo. Agora sim, a gente tem aqui a nossa tela inicial da aplicação. Já tem que clicar aqui, iniciar a tarefa. Vou adicionar a tarefa teste para a gente. Tarefa teste, vídeo, acesso a dados, ado.net. E descrição da tarefa. Tarefa teste, vídeo, acesso a dados, ado.net adicionado com sucesso. Pressionar o botão 2. Eu listo a tarefa, já está lá, ó. A opção do menu 2, mostra o horário certinho que foi cadastrado, tá vendo? 19:57:31, 3/7. Agora vamos aqui na opção de deletar a tarefa. Então vou vir aqui, aliás, antes de deletar, atualizar a tarefa. Opção 3, qual que é o ID da tarefa? Novo nome, tarefa, nova descrição, tarefa, ok? Novo nome, tarefa, atualizado com sucesso. Então a tarefa foi atualizada, ok? Agora eu vou colocar aqui listar tarefas novamente, já aparece novo nome, nova descrição tarefa. Agora por último eu vou fazer a deleção. Qual é o ID? ID 1, tem certeza? Sim, tarefa deletada com sucesso. Se eu apertar o número 2 agora, nenhuma tarefa contrária. Eu posso simplesmente sair apertando a opção 6, ou por exemplo voltar ao menu principal e sair por aqui, por exemplo. Então aqui ele está fechando a aplicação e aí termina então a nossa videoaula de hoje. E para você que assistiu até o final, eu tenho uma surpresa bem legal. Qual é essa surpresa? É uma surpresa barra desafio. O primeiro desafio para você aqui é pegar essa string de conexão e colocar ela lá dentro do arquivo de configuração chamado app.config. Esse arquivo aqui, ó, app.config. Então é o primeiro desafio para você. Tirar ela daqui e colocar ela num arquivo de configuração. Do jeito que ela tá. E ela não é muito legal, né? Porque se você precisar mudar a conexão de string, você tem que buildar a sua aplicação novamente, subir a sua aplicação. Diferente se ela estiver num arquivo de configuração. Então, esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é criar um menu. Olha aqui os nossos menus. Adicionar tarefa, listar tarefa, atualizar tarefa, deletar tarefa, voltar para o menu principal e fechar a aplicação. Criar um menu para você marcar a tarefa como concluída. Ou seja, você vai precisar criar um novo método dentro do nosso tarefa DAO para marcar a sua tarefa como concluída, fazendo um update ali, marcando como concluída. Para isso, você vai precisar criar um campo booleano, né, com o nome tarefa finalizada, ok? E, por último, desafio, não menos importante, é criar um menu para exibir uma única tarefa. A gente já tem aqui o nosso obter tarefa para ID. Só precisa criar esse menu aqui. E se você reparar, a gente só tem um menu de listar todas as tarefas. Mas não, quero encontrar uma tarefa apenas. Então, eu tenho esse menu, essa rota aqui, né? Eu tenho esse método aqui, obter tarefa por ID, no meu tarefa DAO, ok? Então, esses são os 3 desafios. O primeiro dev ou a primeira dev que fizer esse desafio e abrir um pull request, né, no repositório que vai estar aí no link, no repositório no GitHub, e mandar pra gente, e não só mandar pra gente, né? Calma aí. E mandar pra gente. E estiver cumprindo esses 3 desafios aí, vai ganhar um vale presente da Casa do Código. Então, se você assistir até o final, você tem aí a oportunidade, se você quiser, claro, de participar desse desafio técnico e ganhar aí um vale presente da Casa do Código. Para você que assistiu até aqui, muito obrigado. Até o próximo vídeo e fique com Deus.